No papel, o VLT de Fortaleza prometia revolucionar a mobilidade urbana de uma das maiores capitais do Nordeste, até a Copa do Mundo de 2014. Mas, mais de uma década depois, ele ainda não foi totalmente entregue. Agora, um novo ramal promete virar a chave. O trecho entre o aeroporto e o Castelão quer reduzir o trajeto a apenas 6 minutos e integrar diferentes modais de transporte. Entretanto, com a obra apenas no início, cresce a dúvida. Será que essa história vai se repetir? Como uma promessa de mobilidade se arrastou por mais de uma década? E qual o impacto real que essas obras podem ter na vida de quem enfrenta o trânsito todos os dias? Para entender o que está em jogo, é preciso voltar ao começo dessa história. O sistema de transporte sobre trilhos no Ceará é operado pela Metrofor. Hoje, ela administra 5 linhas de trens e VLTs que cruzam as principais regiões econômicas do estado, incluindo a capital, Fortaleza. Ao todo, são mais de 84 quilômetros de trilhos e 62 estações, formando a maior infraestrutura metroviária do Nordeste. Todos os dias, mais de 56 mil pessoas utilizam esse sistema para se deslocar na região metropolitana de Fortaleza. Na capital, o sistema é composto por 3 linhas principais: a linha Sul, a linha Oeste e o VLT Parangaba-Mucuripe, e já existe uma quarta, a linha Leste, em construção. Cada uma delas tem um papel diferente na mobilidade urbana. A linha Sul, por exemplo, é a mais movimentada, com 24,1 km de extensão e 20 estações. Ela transporta cerca de 32 mil passageiros por dia, interligando Fortaleza a Maracanaú e Pacatuba. Já a linha Oeste conecta Fortaleza a Caucaia, tem 19,5 km, 10 estações e atende uma média de 8 mil pessoas por dia. Mas o capítulo mais curioso dessa história é, sem dúvida, o do VLT Parangaba-Mucuripe. Esse projeto foi anunciado com entusiasmo lá em 2012, prometido como um dos legados da Copa do Mundo de 2014. A proposta era ambiciosa. Uma linha de 13,2 km, cortando 22 bairros de Fortaleza, com 11 estações modernas, tudo para transformar a mobilidade na capital. Só que o que parecia ser uma revolução urbana virou sinônimo de atraso. As obras começaram em abril de 2012, com serviços de limpeza e fundações nos primeiros trechos, como a Estação Parangaba e a Via Expressa. Em dezembro de 2013, a primeira estação, Borges de Melo, foi apresentada ao público. Mas, em junho de 2014, a licitação com o consórcio responsável foi rompida e tudo ficou parado por mais de um ano. A retomada só aconteceu em julho de 2015. A primeira operação experimental só aconteceu em 2016, em um pequeno trecho. Já a operação assistida com passageiros começou apenas em julho de 2017, quase 3 anos depois da Copa. Mesmo assim, até hoje, essa linha funciona de forma gratuita e em operação assistida, sem cobrança de tarifa. Com esse histórico de atrasos e promessas não cumpridas, é inevitável se perguntar: será que agora, com o novo VLT Aeroporto Castelão, essa história finalmente vai mudar? Prometido lá atrás, com a esperança de estar pronto para a Copa do Mundo de 2014, o ramal Aeroporto Castelão finalmente começou a sair do papel mais de uma década depois. O projeto prevê um novo trecho de veículo leve sobre trilhos com 5,1 km de extensão, conectando a estação aeroporto à Arena Castelão, passando por 2 pontos estratégicos: a estação condomínio espiritual Uirapuru e a própria estação Castelão. A promessa é ousada: fazer o percurso entre o aeroporto e o estádio em apenas 6 minutos. Essas estações não são apenas paradas no caminho, elas foram projetadas com acesso por passarelas elevadas, garantindo mais segurança aos pedestres e melhorando a integração com o restante da malha de transportes da cidade. O traçado do novo ramal foi dividido em 2 trechos principais. O primeiro é um elevado com 2,73 km que sai do aeroporto pela Avenida Carlos Gereissati. Já o segundo, com 2,37 km, segue em nível do solo ao longo da Avenida Alberto Craveiro até a Arena Castelão. A composição dos trens será feita por modelos UZ, com 2 carros e capacidade para 360 passageiros.
O tempo de intervalo entre uma viagem e outra será de 5 minutos nos horários de pico, garantindo uma boa fluidez para quem precisa se locomover com agilidade. Além da agilidade, o projeto carrega consigo uma série de impactos urbanos. Um dos mais visíveis e também controversos foi a remoção de quase 500 árvores ao longo da Avenida Alberto Craveiro, onde passa grande parte do novo traçado. A medida gerou críticas por parte de moradores e grupos ambientais. Em resposta, a Secretaria da Infraestrutura do Estado informou que, por conta das obras no canteiro central, as árvores removidas não poderão ser replantadas no mesmo local. Como compensação, o governo estadual se comprometeu a plantar 3.573 novas mudas em outras áreas da cidade. A nova linha também promete integração com os principais modais de transporte da cidade. Isso significa que os passageiros poderão acessar as linhas Sul, Oeste, Nordeste e a futura linha Leste a partir dessa região. E tem mais, está nos planos da Prefeitura de Fortaleza a construção de um terminal de ônibus integrado ao metrô na Estação Castelão, facilitando ainda mais o deslocamento da população e aumentando a abrangência do sistema. Um ponto importante é o alcance social do projeto. A nova linha deverá beneficiar diretamente 5 bairros e, de forma indireta, impactar positivamente a vida de moradores de mais de 37 bairros de Fortaleza, além de facilitar a mobilidade para quem vem de cidades da região metropolitana. Outro fator que pode acelerar a execução dessas obras é a Copa do Mundo Feminina de 2027, que tem Fortaleza como uma das cidades sede. A pressão por modernizar a infraestrutura e oferecer mobilidade eficiente para moradores e turistas pode funcionar como catalisador. Apesar dos avanços, o ritmo da obra ainda é motivo de questionamento. Em dezembro de 2025, segundo dados oficiais, apenas 4% da obra havia sido concluída. E mesmo com a promessa de entrega em 24 meses, há uma sensação de desconfiança por parte da população. Com as obras do VLT Aeroporto Castelão ainda ganhando forma, o governo do Ceará já projeta novos passos para o sistema metroviário de Fortaleza. E entre os projetos em pauta, um dos que mais chama atenção é o novo ramal Parangaba, Conjunto Ceará, orçado em R$ 1,2 bilhão. A proposta é expandir ainda mais o alcance do VLT, conectando áreas densamente povoadas da capital que ainda não contam com transporte sobre trilhos. Além disso, esse projeto não nasce isolado. Ele dialoga diretamente com o Plano Fortaleza 2040, uma visão de desenvolvimento urbano que projeta a cidade para o futuro com foco em sustentabilidade, inclusão e mobilidade inteligente. Ainda que esses planos estejam no papel, eles revelam um desejo claro: transformar o VLT em uma rede mais robusta e funcional, que vá além do centro e se espalhe por todas as regiões da cidade. A verdade é que o novo ramal Aeroporto Castelão é sim uma obra relevante. Ele tem potencial de atender até 35 mil passageiros por dia, melhorar o acesso ao estádio em dias de jogo, desafogar vias congestionadas e modernizar a estrutura de transporte da capital. Com o cenário das obras ainda em fase inicial e uma longa jornada pela frente, a cidade observa atenta. E os moradores, que já viram muitos planos ficarem no meio do caminho, esperam que dessa vez o final seja diferente. Será que dessa vez Fortaleza vai conseguir sair na frente e construir um legado de mobilidade que dure além dos grandes eventos? O VLT de Fortaleza é, sem dúvida, uma obra marcada por altos e baixos. Desde as primeiras promessas feitas antes da Copa do Mundo de 2014 até os planos de expansão mais recentes, o que se viu foi uma história de expectativas, atrasos e retomadas. A linha Parangaba-Mucuripe, por exemplo, começou em 2012 e só começou a operar parcialmente em 2017. Já o novo trecho Aeroporto Castelão surge como a grande aposta da vez. Com 2 trechos, 2 novas estações e uma proposta de integração com linhas de metrô, ônibus e bairros estratégicos, ele representa muito mais do que uma simples obra de infraestrutura. É uma tentativa de reconectar a cidade, melhorar o acesso a eventos, encurtar distâncias e, acima de tudo, corrigir uma dívida antiga com a população, mas apesar dos números promissores e dos discursos otimistas, ainda há dúvidas no ar. O projeto
que começou com apenas 4% das obras concluídas no final de 2025, carrega consigo o peso de um histórico que não inspira total confiança. Por isso, a pergunta que fica é inevitável: será que agora vai? A cidade cresce, os desafios aumentam e a mobilidade urbana precisa acompanhar esse ritmo. Obras como o VLT podem sim ser transformadoras, mas só quando saem do papel e funcionam como prometido. Caso contrário, viram mais uma frustração no cotidiano de quem já enfrenta horas no trânsito e poucas opções de deslocamento. E é aí que fica a pergunta final: você acredita que o VLT finalmente vai entregar tudo o que prometeram? Ou esse será só mais um projeto grandioso que nunca chega a funcionar por completo? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação para receber mais vídeos como esse. Se você achou a história do VLT de Fortaleza complexa, espere só até ver o que aconteceu com o metrô de Recife, uma estrutura gigantesca que está à beira do colapso e que agora pode acabar nas mãos da iniciativa privada. Clique no vídeo e entenda por que esse sistema, que já foi um dos mais promissores do país, virou motivo de preocupação para milhares de passageiros.